Nós estamos num domingo pós-Páscoa e eu gostaria de compartilhar a reflexão nessa noite em um episódio pós-ressurreição com vocês. O episódio está no Evangelho de João. Evangelho de João, nós vamos ler o finalzinho do capítulo 20 e um começo até o verso 14 do capítulo 21. Evangelho de João 20, capítulo 20, verso 30. Você pode acessar a sua Bíblia ou abri-la no Evangelho de João, capítulo 20, verso 30. Nós vamos ler esse finalzinho do capítulo e o começo do capítulo 21. Diz assim a palavra de Deus: Jesus realizou diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Esses sinais foram escritos para que vocês acreditem que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, vocês tenham vida em seu nome. Jesus apareceu aos discípulos, capítulo 21 agora, na margem do mar de Tiberíades, e apareceu deste modo: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Gêmeo, Natanael, de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse: eu vou pescar. Eles disseram: nós também vamos. Saíram e entraram na barca, mas naquela noite não pescaram nada. Quando amanheceu, Jesus estava na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: rapazes, vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus falou: joguem a rede do lado direito da barca e vocês acharão peixe. Eles jogaram a rede e não conseguiam puxá-la para fora, de tanto peixe que pegaram. Então o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu a roupa, pois estava nu, e pulou dentro da água. Os outros discípulos foram na barca, que estava a uns 100 metros da margem. Eles arrastavam a rede com os peixes. Logo que pisaram em terra firme, viram um peixe na brasa e pão. Jesus disse: tragam alguns peixes que vocês acabaram de pescar. Então Simão Pedro subiu na barca e arrastou a rede para a praia. Estava cheia de 153 peixes grandes. Apesar de tantos peixes, a rede não arrebentou. Jesus disse para eles: vamos, comam. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus se aproximou, tomou o pão e distribuiu para eles. Fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos pela partilha da sua palavra, por essa celebração, pela beleza das vidas que aqui se apresentam, na manifestação de louvores, orações, petições e agradecimentos ao seu nome. Nós pedimos que na continuidade desse culto, o Senhor continue falando aos nossos corações através do seu Espírito, para que a sua palavra seja, como ela é sempre, poderosa e transformadora nas nossas vidas. É no nome de Jesus que eu te peço. Amém. Amém. Esse capítulo do Evangelho de João, ele é já por si só interessante. E não foi por ingenuidade que eu li o final do capítulo 20, que não tem a ver com o capítulo 21, com o episódio que está acontecendo com o capítulo 21. Mas foi para a gente ver que parece que João, ele está encerrando o seu evangelho com palavras solenes, dizendo aquilo que Jesus fez, que foi para que a gente creia, para que a gente tenha vida, na verdade. Por isso que ele está escrevendo a uma comunidade
como se fosse o encerramento do capítulo. E algumas Bíblias, então, no capítulo 21, trazem o capítulo 21 como um apêndice, que nos coloca uma questão: por que o João conta mais uma história, além da sua, pelo menos como hipótese, da sua finalização do Evangelho de João, no capítulo 20, e depois traz um apêndice, uma nota ainda de um outro encontro com Jesus? Por quê? Talvez porque ele queira nos mostrar que esse Jesus ressurreto, esse Jesus que morreu, mas ressuscitou, continua sendo o mesmo e aparecendo para os seus discípulos, mesmo depois que a história foi registrada e contada. Deus ainda abre, e sempre abre, outras oportunidades de encontro, e vai aparecendo como o Jesus, o Deus ressurreto, a todas as pessoas, aos seus discípulos e às suas discípulas. Esse texto, ele fala depois de uma manifestação, mais uma entre elas, que já haviam sido relatadas, algumas pelo menos no Evangelho de João, desse Jesus ressurreto, ressuscitado. E essa surpreendente novidade, que ecoou nos nossos corações, e nós celebramos aqui de uma maneira muito bela e bonita na semana passada, evidentemente que nós gostaríamos de assimilá-la, de tê-la no nosso cotidiano, de ouvir e ver esse Jesus ressurreto em todas as partes das nossas vidas, não é verdade? Nós gostaríamos, mas nós percebemos, por vezes, o quanto é difícil reconhecer concretamente esse Jesus ressurreto, ressuscitado, quando se é preciso viver cada dia em meio às circunstâncias adversas, em meio a alegrias e tristezas, em meio a coisas surpreendentemente maravilhosas e às vezes coisas realmente tristes, às vezes em meio a desafios que a gente precisa encarar e que nós não gostaríamos. E aí a gente se pergunta como viver a boa notícia da ressurreição que nós comemoramos na semana passada, desse Jesus ressuscitado, da vida, como assimilar a presença de Jesus, como nós a comemoramos, quando nós somos confrontados e incomodados por acontecimentos na nossa história pessoal, na nossa história comum, que atingem profundamente a nossa existência. Vocês sabem que nesse texto que nós lemos, os discípulos, eles não estão distantes de nós nesse sentido, né? Porque eles estão vivendo algo que nos é muito parecido. Eles também estão sendo confrontados por acontecimentos que atingiram não só as suas vidas pessoais, mas as suas vidas comunitárias, e eles estão incomodados por conta da partida de alguns que andaram com eles durante um tempo, e sobretudo pela partida do seu mestre. E a ideia da ressurreição, embora o Evangelho de João relate que eles já tinham tido a experiência com esse Jesus ressurreto, porque ele já havia aparecido a eles, a ideia da ressurreição nunca foi fácil para ninguém na humanidade. A gente não sai conversando por aí, olha, fulano ressuscitou, né? Você sabia? Não é uma coisa que acontece, não é uma coisa fácil de se crer, não é uma coisa fácil de acreditar, né? Porque o evento da ressurreição é um evento de milagre, é um evento extraordinário, do improvável, do extemporâneo, coisas que estão para além da nossa vida ordinária, diante daquilo que nos acontece no cotidiano. Não é o tipo de coisa que a gente vê acontecer todo dia e sobre a qual a gente fala com a maior naturalidade. O que significa que para esses discípulos que estão aqui, né, discípulos de Jesus, mesmo depois de algumas aparições desse Jesus ressurreto, ainda era muito difícil crer na ideia de que o Mestre de fato estava ali. Está ou não está realmente?
Está em espírito, ou está em corpo, ou um corpo diferente? Como é que é isso? Vai ser a mesma coisa desses 3 anos que nós andamos com Ele? Ou vai ser diferente? Todas essas dúvidas seguramente passaram pela cabeça desses discípulos, daquelas pessoas que tinham dedicado pelo menos os 3 últimos anos da sua vida à causa do Evangelho, porque ouviram o chamado de Jesus. Vocês acham que os discípulos não tinham medo? Não tinham medo? Que somente porque Jesus ressuscitou, tudo para eles era uma grande festa? Você acha que não deveria ter passado na cabeça dessa gente assim, será que vale a pena mesmo a gente continuar? Tudo bem, foi maravilhoso, nós vivemos muitas coisas durante esses 3 anos, mas passou. Foram 3 anos incríveis, mas a gente pode guardar na memória. Vamos fazer outra coisa. Vamos voltar a fazer o que a gente fazia, porque é muito perigoso matar um Senhor. Imagina o que vão fazer com a gente se matar o nosso mestre. Imagine o que vão fazer de pior conosco. E essa é a história, na verdade, de uma gente que pelo menos no começo de uma manhã, depois da Páscoa, depois da ressurreição, depois da aparição de Jesus, eles estão carregando possivelmente essa sensação do coração, sabe? A gente pensou em algum momento que isso ia ser para sempre, mas como canta a Cássia Eller, o para sempre, sempre acaba. Então, aquilo que a gente pensou que ia ser para sempre, de repente, acabou. Jesus morreu, destruíram o nosso líder, ele foi morto pelo império dominante. Tudo isso deveria atravessar a mente e o coração daqueles que seguiam Jesus. E eu acho muito interessante, porque nesse texto, João conta que os discípulos, eles estavam no mar de Tiberíades, que é, na verdade, um outro nome para o mar da Galileia. É o mesmo mar, é o mesmo grande lago, na verdade, que também é o lugar, e por isso que é interessante, onde Jesus chamou alguns deles. Vejam, depois da morte de Jesus, os discípulos voltaram bem aonde era o lugar onde a história deles começou com Jesus, onde Jesus os convocou. Eles voltaram para o lugar de onde saíram, antes de conhecer Jesus. Alguns discípulos que estavam nesse texto que relata João, estavam ali, obedecendo o chamado de Jesus. Foram Simão Pedro, os filhos de Zebedeu, que eram homens que trabalhavam com pesca, alguns pescadores, outros costurando redes, mas a vida deles estava acontecendo ali, bem naquele local, antes de se encontrarem com Jesus. E aí eles se suspenderam essa atividade de pesca, porque o mestre os convocou e fez o chamado que os rabinos faziam aos meninos: venham após mim, sigam-me. Que era justamente essa convocação para que eles deixassem aquilo que faziam na vida e caminhassem para uma jornada totalmente outra e diferente, porque Jesus disse para eles: eu os farei pescadores de homens. E 3 anos, Jesus tinha mudado em 3 anos drasticamente a vida desses meninos, porque eram meninos para o contexto da época. Eram garotos, jovens, só que o final foi diferente do que eles esperavam. Jesus foi morto, e por mais maravilhoso que possa ter sido essa caminhada com esse mestre, Jesus foi morto. E eles voltaram para o lugar justamente de onde eles tinham saído. E de alguma forma eu acho, meus irmãos e minhas irmãs, que isso funciona como espelho para a gente, para alguns momentos da nossa vida. Sabe, quando a gente vai se aventurar, quando a gente resolve sair do ordinário, do comum, e fazer um negócio completamente diferente, mudar de área, se arriscar num negócio novo, em uma viagem,
Sabe, quando eu mergulhei no ministério, de verdade, o dia que eu tomei a decisão, para mim foi muito difícil, porque ela implicava justamente uma viagem para um outro país. E eu me lembro de dizer para a Fê, minha esposa, assim, olha, eu vou na frente, porque vai que dá errado. Vou aprender francês, vou conhecer a igreja que eu vou pastorear, onde eu fui consagrado, mas eu falei, eu vou na frente porque vai que dá errado, porque se der errado, pelo menos você está aqui trabalhando, eu aperto o botão vermelho e volto, né, da emergência. A gente volta e tem alguma garantia. E nesses momentos a gente age assim, não age mais ou menos dessa maneira? Né? Na pior das hipóteses, a gente fala para as pessoas mais próximas, para as mais queridas, né? Ou para a gente mesmo, né? Eu volto a fazer aquilo que eu fazia. Eu volto para o lugar de onde eu saí. Eu vou tentar aqui, não custa nada tentar, mas se nada der certo, eu sei que eu posso voltar. Porque o nosso nome é resiliência, não é? É resiliência. A gente apanha daqui, a gente apanha dali, mas se a gente não consegue de alguma forma realizar aquilo que a gente vai começar, a gente volta e tenta de uma outra maneira, uma outra coisa, não é? E se tem alguém perto da gente pensando em desistir, a primeira coisa que a gente faz é, não desista não. Há uma coisa estranha, mas que é bonita também, quando a gente vê que a pessoa quer abandonar um propósito, um projeto, né? E a gente tem alguma empatia por essa pessoa, porque a ideia da desistência de um projeto, de um abandono total, ela é tão tocante, tão aviltante para a gente, porque de alguma forma ela parece como uma espécie de um abandono da vida, que mesmo quando a gente está diante de alguma pessoa que a gente não conhece, a gente fala, não abandona não, continua, não para. Então faz outra coisa, pensa outra possibilidade, mas não desiste não, sabe? Não para de lutar. A gente faz essas coisas, não é verdade? E esses discípulos estão lá, aqui diz o texto, lugar onde a vida deles, antes do encontro com Jesus, havia sido interrompida, 3 anos antes. E Pedro, que é uma espécie de líder dessa comunidade, ele diz, eu vou pescar, já estava anoitecendo, o texto diz, aquele era o lugar, a casa deles, eles já conheciam aquele lugar, já conheciam aquele mar, né? E eu fico aqui imaginando que, mesmo que ninguém dissesse que iria com Pedro, ele diria, eu vou sozinho, porque quando a gente é muito seguro daquilo que a gente faz, né? Quando a gente sabe que a gente sabe fazer, aquilo que a gente quer fazer, né, a gente nem precisa de companhia. Inclusive tem algumas aventuras que a gente quer viver e acha que precisa viver, e a gente diz assim, olha, eu preciso fazer isso hoje, se você quiser vir comigo tudo bem, mas se você não quiser, ok, eu vou sozinho porque eu preciso passar por ali, eu preciso fazer isso hoje. Mas os discípulos, eles topam, diz o texto, e todos entram no barco e vão em direção ao mar da Galileia, vão ao mar adentro, em busca de peixe, que é o que eles sabem fazer, pescar. Né? E acontece que a noite não estava para peixe, o texto diz, né? Porque alguém foi campeão aí, porque amigos e amigas, sem pegar o celular, que agora... Eu estou sem óculos, vocês podem conferir. O mar não estava para peixe, porque a vida é assim, não é? A gente pode dominar as técnicas daquilo que a gente vai fazer, a gente pode conhecer todas as ferramentas, dominar todas as estratégias, ter uma leitura perfeita do cenário em que a gente vai atuar, ter uma leitura do mercado em que a gente vai trabalhar, mas existem mais variáveis sempre, do que aquelas que a gente pode calcular, do que aquelas que a gente domina. Você pode estar dizendo assim, tranquilo, hoje vai estar tudo certo, porque eu só tenho que fazer aquilo que eu já sei fazer. E de repente, eu não sei se você já viveu essa situação, tomando café com a sua família, com seus queridos, né? De repente fala assim, não, hoje é aquele dia de boa, né? Vai estar tudo certo, porque é só executar. Eu não tenho empecilho, não tenho discussão, não tenho reunião, vou até chegar mais cedo para a gente assistir um dorama, uma novela grega aí no Netflix, né? Quer dizer, Globo não, né? Globo também. Mas assim, sabe esse dia que a gente vai sair, pensa que vai sair, pensa que vai voltar,
e vai estar tudo certo. E o que acontece? Dá tudo errado. Dá tudo errado. Quem nunca viveu esse dia? Quem nunca viveu esse dia? Na verdade, a gente vive esse dia muitas vezes nas nossas vidas, não é? A vida, ela nos surpreende dessa maneira. Ela nos surpreende assim. Às vezes nós temos plena convicção de que as coisas serão exatamente de acordo com o script que nós traçamos, e elas não são. E elas não acontecem. Tudo dá errado. O que a gente planejou fazer, a gente não conseguiu fazer. O que a gente achou que ia acontecer, não aconteceu. A leitura do cenário que a gente fez foi uma leitura totalmente equivocada e errada. E esse dia, então, começa a se tornar uma pedra no nosso caminho. Mas não tem jeito. Todo mundo tem esse dia e a gente precisa aprender a lidar com esses dias. E eu acho, inclusive, que dias como esses cumprem um propósito muito específico na nossa vida. Não quer dizer que eu estou dizendo que esses dias precisam acontecer, mas já que eles acontecem, eles sempre nos ensinam alguma coisa. Esse dia em que tudo sai errado, esse dia em que nossos planos viram do avesso, eu acho que esse dia ruim, esse dia não planejado, ele cumpre o propósito de nos lembrar que nós não somos tão absolutos em nossas leituras da vida, que nós não somos absolutos na leitura da realidade, e às vezes nem mesmo da nossa própria história, como nós julgamos ser por vezes. Esse dia ele cumpre o propósito de fazer a gente baixar um pouco a bola, quando a gente se sente muito seguro de tudo aquilo que a gente está fazendo. Esse dia faz a gente perceber que a vida é muito mais complexa do que a gente acha que ela é às vezes, que nós não somos tão senhores assim da nossa própria história. Por quê? Porque na história de cada indivíduo, de cada pessoa, da minha, da sua, existem mais variantes do que aquelas que a gente acha que domina. Existem muito mais coisas que a gente não domina e que a gente nem consegue prever. Então o texto diz que Pedro sai para pescar, os amigos vão juntos e eles vão para um lugar onde eles conhecem, vejam bem, eles dominam a técnica, e de manhã eles estão voltando e tudo deu errado. Tudo deu errado. Sabe por quê? Porque o nome disso é vida. É a vida. É a vida. Daí eles chegam perto da praia, e nesse dia que tudo deu errado, tem um camarada lá na areia, que está presenciando a cena do barco voltando para a praia, o barco se aproximando, e ele resolve interagir com o pessoal do barco. Eu acho muito curioso esse fato. Por quê? Porque se eu estou lendo bem essa história aqui, esse dia que tudo vai dar certo, mas que tudo dá errado, é o dia que você não quer interagir com ninguém. Não é verdade? É aquele dia que você, se puder chegar na sua casa sem encontrar ninguém, e entrar e ficar quieto, ok. Se você chegar no seu prédio e não encontrar ninguém no elevador, a melhor coisa que aconteceu, se você chegar na sua casa e tiver todo mundo dormindo, para você não ter que explicar, não ser interrogado, você vai falar até obrigado, Senhor, pelo menos isso. Sabe quando você está no hospital, recebeu uma notícia ruim, que vai ter que começar um tratamento novo, e você começa a receber perguntas, questões que são amorosas, graciosas, mas você não está a fim de responder naquele momento, porque você acabou de receber aquela notícia. Você não está a fim de receber visita, porque você acabou de receber aquela notícia, que vai ter que encarar um tratamento. Então, eu agradeço as mensagens que eu recebi, já estou me justificando aqui, recebo com muito carinho, muito obrigado. E não respondi porque não era o momento. Não era o momento. Porque a gente tem dias assim. E é muito curioso, porque nesse dia, Jesus aparece com esse inconveniente. Porque tem dias que a gente não quer passar pela humanidade,
Tem dias que a gente não quer nem que a esposa pegue a toalha para a gente, assim, fala, eu estou vendo que você está mal. Não, mas me deixa mal, deixa que eu me viro. Eu já falei que eu aprendi uma sabedoria do casamento, eu e a Fê, né? A gente acorda em dias assim, ou vive dias assim mais tensos, em relação a coisas exteriores, e a gente já percebe um no outro, assim, numa resposta atravessada. Falar, você não está bem hoje, não estou bem. Aí a gente já sabe que é a hora de se afastar, deixa a pessoa. Deixa a pessoa. Mas é o dia difícil, é o dia da dor, é o dia que as coisas não dão certo, é o dia das notícias ruins, sabe? Que é justamente esse dia da palavra atravessada, é o dia da resposta dura que a gente dá, o dia em que os outros, às vezes nossos amigos, familiares se encontram, né, dizem alguma coisa, a gente dá uma resposta atravessada, eles se olham e falam assim, poxa, mas eu só perguntei, eu só queria saber se você quer jantar, sabe? Sabe esses dias, não sei se acontecem com vocês, na casa de vocês, mas é o dia que a gente não quer encontrar ninguém, porque esse é o dia justamente da dificuldade. E esses discípulos, eles estão voltando aqui, e tem um sujeito estranho ainda para eles na praia, que resolve conversar com eles. E aí, vocês têm alguma coisa para comer? Pegaram muito peixe? É o retrato falado na hora que você respira, assim, conta até 10, né? E fala, eu vou usar aquela educação que meu pai e minha mãe me passaram, sabe? Aquela que você respira e fala, bom, tá bom, eu vou usar de educação, porque meus pais me ensinaram assim, claro, né? Porque a resposta a gente já tem na ponta da língua. Claro, tá cheio de peixe humano aqui, não tá vendo? Né? Tipo, não sei se você já foi essa pessoa que deu essa resposta, ou já responderam assim para você, né? Mas aí você conta até 10 e aprende a não ser rude, a não ser grosso, né? A não ser deselegante. Pegaram muito peixe? E mais do que isso, o camarada está na praia e diz assim, por que vocês não jogam do outro lado? Para os pescadores de profissão, né? Me lembra a situação de que quando a gente está dirigindo, né? E aí vem o GPS, ou a esposa, ou o esposo, né? Falando assim, por que você não vira à direita? Por que você não vira à esquerda? Aí você para uma hora e fala, você quer dirigir? Quer dirigir no meu lugar? Eu paro o carro e te passo, né? Freia muito bruscamente, passou na lombada muito duro, sabe? Me parece um pouco essa situação, né? Quer vir pescar no nosso lugar? Vem aqui, mergulha e vem aqui, né? É o retrato daquela pessoa que chega perto de você depois que você já tentou tudo na vida, sabe? Você é profissional, você já tentou, e ela dá a recomendação mais básica, mais simples, né? E na hora você já não conta mais até 10, você conta até 1000, né? Porque ela está dando uma sugestão que é óbvia, que você até pensou, só não fez, mas já pensou, já passou por isso, né? Você tentou de tudo, pensou em tudo, conversou com pessoas, você está debruçado sobre o problema há tempos, mas sempre chega alguém que parece ter uma super solução. Eu até acredito na boa vontade, sabe? Mas tem horas que a gente não quer lidar com a boa vontade de ninguém. E tem hora que a gente quer assumir, não quer ser questionado, sabe? Ficar numa espécie de casulo existencial, se esconder de todo mundo. Por favor, não apareça na minha frente hoje. É mais ou menos assim. E Jesus está lá, na praia, olhando o barco, falando, vocês já tentaram jogar do outro lado? Joguem do outro lado. Joguem do outro lado. E surpreendentemente, Pedro e seus discípulos, eles não agem como eu agiria, como você talvez agiria, mas eles agem obedecendo a voz, e se dão ao trabalho, já perto da praia, uma coisa muito improvável de acontecer, né? Eles resolvem jogar a rede do outro lado.
E quando eles jogam do outro lado, o texto diz que eles nem conseguem puxar a rede de tantos peixes, especificamente 153 grandes peixes, o texto diz. E eu fico imaginando nessa hora esses homens conversando, e sabe quando você se surpreende com uma coisa aconteceu? Conversando com um olhar, né? Porque às vezes a gente nem precisa falar. Às vezes, com as pessoas que a gente conhece, a gente já olha assim e já conversa, né? O que está acontecendo? Quem que é esse cara? Né? Por que deu certo? Você já viu isso acontecer? Tudo isso nos olhares, né? A gente vai olhando e vai falando e vai vendo. E João, nesse momento, curiosamente, que se apresenta também como o cara, né? O discípulo a quem Jesus amava, dá licença, olha para o Pedro e diz: é o Senhor, eu tenho certeza, é o Senhor, é o Senhor. Pedro, eu tenho certeza, é o Senhor. E o Pedro, por ser quem é, porque cada um é do seu jeito, ele não quer mais nem saber dos seus amigos, né, que eles estão lá, não estão conseguindo puxar a rede, ele pula para fora do barco, ele sai correndo, coloca a capa, o que é muito interessante, porque na nossa cultura, a primeira coisa que a gente faria, se a gente estivesse vestido dentro de um barco, seria tirar a roupa para mergulhar, né, quer dizer, ficar com menos roupa. Ele coloca a capa justamente porque na cultura daquela época, você tem que se apresentar vestido para uma pessoa importante. Então provavelmente ele já reconheceu Jesus, eu sei quem está lá, eu preciso me cobrir, deixa eu me cobrir porque eu sei quem está lá. E ele sai na frente, os discípulos vão atrás, né, com as redes, ou com essa rede cheia de peixes, o improvável do improvável, e eles chegam na praia, tem uma fogueira, eles fazem um churrasco de peixe com Jesus. Uma das partes mais curiosas e talvez mais belas desse texto é o que o João diz, que ninguém ousava perguntar quem ele era. Ninguém ousava perguntar quem ele era, porque eles sabiam que era o Senhor. Ninguém tinha coragem de dizer: quem é você? Porque eles sabiam, lá no fundo do coração, que aquele só poderia ser Jesus. E você pode estar lendo essa história, me vendo falar aqui na frente, e pensando assim: claro, na hora que eles jogam a rede, e a rede se enche de peixes, né, esses caras mataram a charada, porque uma vez Jesus já tinha feito a cura, o milagre da pesca miraculosa, a pesca milagrosa. Ele já tinha feito esse feito mais ou menos nos mesmos moldes, como ele se apresenta aqui nesse texto. Então você olha para esse texto e pensa assim: esse texto é uma reedição da pesca maravilhosa. Mas eu quero dizer para vocês que não é. Esse texto não é uma reedição da pesca maravilhosa. Esse texto é uma reedição da primeira convocação dos discípulos de Jesus. É isso que esse texto é. Esse texto é uma reedição da primeira convocação dos discípulos. Não é que Jesus está fazendo mais uma vez o milagre, a saber, multiplicando os peixes naquele mar ou colocando peixes onde eles não existiam. O milagre que Jesus está fazendo é o milagre de fazer com que, com a sua voz, sabe? Que a sua voz ainda tenha esse poder de entrar no coração daquela gente que viu o seu corpo ferido na cruz e morto, na cruz do Calvário. Dessas pessoas, que a sua voz entrasse no interior novamente dessas pessoas que estavam duvidando, que estavam voltando para uma vida, que era uma vida antes daqueles que não conheciam Jesus. De fato, Jesus faz esse milagre de que com a sua voz, essas pessoas reconheçam que Ele era o Senhor novamente. O que está acontecendo aqui em João, capítulo 21, é Jesus olhando para esses discípulos, inseguros, suspeitando da vida, e de alguma forma Ele está dizendo assim: vejam se o coração de vocês ainda arde quando escutam a minha voz.
com o mesmo tom de voz. Vejam se vocês ainda são capazes de obedecer a mesma voz que um dia vocês já obedeceram. E agora é um outro que diz, um outro estranho, mas com a mesma voz, uma voz que eu conheço: joga a rede do outro lado. Veja se vocês ainda têm condições de obedecer, mesmo diante de tudo aquilo que vocês viram. Vejam se vocês têm condições de obedecer, mesmo depois do reveses, mesmo depois da tragédia. Vejam se o coração de vocês ainda pulsa por essa voz que de longe fala, mas que não pode ser identificada na pessoa, mas somente pela voz do Senhor. Esse é um texto maravilhoso. Esse é um texto maravilhoso não porque fala de uma cura, ou de um milagre, de uma pesca miraculosa. Esse texto é um texto maravilhoso porque coloca diante de mim, de você, de nós, o milagre que Jesus continua a fazer todos os dias, o milagre de transformar dia após dia o nosso coração em um coração sensível à sua voz, em um coração que consegue escutar, mesmo em meio às dúvidas, a voz de Jesus. Mesmo quando as circunstâncias enrijecem a nossa alma, sabe? E deixam duro o nosso coração, como provavelmente estavam a alma e o coração daqueles discípulos. Então a pergunta desse texto não é: você viu que apareceu peixe onde não existia? Não é essa a pergunta desse texto, e esse não é o fato mais importante. O fato mais importante é justamente: você continua a acreditar na voz de Jesus quando noites sombrias aparecem na sua história? Você continua a acreditar na voz de Jesus quando os dias seguros e tranquilos se revelam difíceis e improváveis? Você continua a confiar nessa voz? Você continua a acreditar que a voz de Jesus é a voz de comando para a sua vida, que não precisa de força, nem de imposição para se mostrar essa voz, mas que às vezes ela vai sussurrando na alma? Você continua acreditando que caminhar pela fé significa não precisar necessariamente de algumas coisas objetivas? Qual é seu nome? O que você está fazendo aqui? Eles não ousaram perguntar, mas simplesmente descansar no fato de que quando o seu coração discerne lá no fundo que é Ele, isso basta. Isso basta. Há momentos na vida que a gente precisa de fato se perguntar: é Deus ou não é Deus? Não é? Me dê provas de que é Deus. Porque a gente precisa sofisticar o nosso entendimento de Deus. Mas há momentos na vida que a gente não precisa se perguntar, porque o discernimento que a gente tem no coração é tão profundo que a gente sabe que é Deus ali. É Deus ali atuando, é Deus ali falando conosco, é Deus ali fazendo com que a gente se torne instrumento nas mãos dEle, é Deus ali fazendo com que outros se tornem instrumentos nas mãos dEle para a minha vida. Tem a ver com consciência e discernimento do coração, quando essa voz se aproxima da gente. A voz do comando na nossa vida é Ele. Joga do lado direito, puxa essa rede, vê o que sai. Eles estavam poucos preocupados com o peixe, o texto diz, com o milagre, que eles pegam só alguns porque Jesus pediu, mas eles estavam preocupados em ir direto na direção dessa voz, dessa pessoa que se apresenta ali na praia. As circunstâncias, elas podem nos fazer perceber que Deus, Jesus, está ali do nosso lado, nos chamando, falando com a gente, sempre com a gente, sempre, sempre.
nas noites sombrias, nos dias difíceis, nos resultados ruins dos exames, no dia que eu tenho que enfrentar o luto, no dia que eu tenho que enfrentar separações, no dia que eu tenho que enfrentar algo que eu pensava que não tinha força para enfrentar. Sabe, os dias ruins fazem a gente perceber essa voz. Na vida sempre existe a possibilidade da gente ouvir aquilo que Jesus quer fazer, ou a voz que pede para que a gente faça alguma coisa, porque sempre existe essa possibilidade de ressurreição, sabe, de reflorescermos, mesmo nos ambientes mais áridos, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Existe um capítulo a mais, como este do Evangelho de João, um capítulo a mais, um adendo, um anexo, para que a gente possa entender que Jesus continua na história, e na minha e na sua também, como continuou na história desses discípulos. Esses episódios de aparições de Jesus, subsequentes à sua ressurreição, são lembranças ao nosso coração de que onde a gente menos espera, Cristo aparece, Ele aparece. Basta que a gente mantenha o nosso coração aberto para essa voz que às vezes sussurra para a nossa alma. E talvez hoje você esteja nesse lugar de um ceticismo profundo, sabe? Perguntando a si mesmo aí, enquanto me ouve, enquanto tu ouve, pensa nessa história, mas como que eu ouço essa voz? De que jeito que ela aparece? Né? Como é que eu tiro a prova de que é de fato a voz dele, aquilo que eu ouço? Então, por um momento, eu acho que a gente pode deixar só um pouquinho essa perspectiva absolutamente racionalista da vida, sabe? Que afasta a gente das possibilidades outras que não cabem na nossa mente ou naquilo que a nossa mente pode compreender. Tem mais coisa, como disse o poeta Shakespeare, entre o céu e a terra do que as nossas vãs filosofias, do que os nossos raciocínios, do que a nossa capacidade de entender. Existem mais coisas, acredite nisso. Tem coisas que a gente não explica, tem coisas que a gente experimenta e não explica, não aponta, não toca, somente discerne aqui no coração. No coração. E os recomeços da vida, geralmente, têm a ver com o discernimento que a gente vive aqui, no coração. Acreditar que a gente pode avançar mais uma vez. Acreditar que a gente pode tentar de novo. Que dá para encarar mais uma vez. Que dá para continuar. Acreditar que o lugar que a gente achou que fosse o ponto final, na verdade é só uma pausa, um espaço de pausa para a gente recomeçar, para ouvir a voz de Jesus. Esse é o tipo de coisa que a gente discerne no coração. No coração. Jesus está ali com seus amigos em dúvida, incrédulos. Ele está injetando nos seus corações justamente a capacidade deles acreditarem novamente. Sabe? A gente ouve histórias, desde pequeno na IBD, dos tios, das tias. E depois a gente vai ganhando sofisticação na nossa compreensão do Evangelho, de quem é Deus, de quem é Jesus. Mas às vezes a gente precisa se lembrar da coisa simples. Às vezes coisas simples que a gente aprendeu, sabe? 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. E às vezes Deus é amor, é tudo que eu preciso saber para um momento. De que Ele me ama. De que Ele falou que me ama. Daquilo que Ele fez por mim. Esse Deus que me salva na infância, esse Deus para quem nós oramos pela vida do Theo e da Sofia, é esse mesmo Deus que se apresenta a mim e continua Deus na vida adulta. Esse Deus de Jesus ressurreto que aparece para os seus discípulos e para muitas pessoas, é o mesmo Jesus que aparece para mim hoje, fala comigo hoje. Deus ama. Deus é amor, e Deus ama insistentemente, teimosamente a gente, sabe? Ele não para de amar, Ele está do nosso lado, Ele nunca nos deixa para trás.
Há caminhos na vida que pedem da gente, de fato, uma compreensão melhor. Quando a gente se pergunta na teologia, onde está Deus na guerra, onde está Deus no caos, onde está Deus no diagnóstico, mas há outras coisas que pedem a mim e a você a beleza da simplicidade. Aquela beleza de quem somente se rende, se entrega e confia. E confia. Jesus está aqui reconvocando os seus discípulos que tinham dado passos para trás na sua fé. Ele está ali naquele lugar simbólico do chamado, no mar de Tiberíades, no mar da Galileia, dizendo assim: por que vocês acham que acabou? Por que vocês acham que acabou? Porque quando a gente acha que é o fim, meu irmão e minha irmã, não é o fim, ainda que todos digam que seja o fim. Quando a gente acha que é o fim, se a gente vive sob o poder da ressurreição que nós comemoramos na semana passada, ainda que a gente ache que seja o fim, não é o fim. Porque essa ideia do fim enquanto esgotamento, esvaziamento de vida, essa ideia perdeu completamente todo o seu poder na morte e na ressurreição de Jesus. Porque o poder da ressurreição coloca na gente, no nosso coração, uma semente que floresce, que ninguém pode roubar e ninguém pode tocar. A semente da vida. Algo que floresce dentro da gente, graças à voz de Jesus, que faz renascer, mesmo no coração mais árido, aquilo que um dia nós ouvimos dos seus lábios: venham após mim, sigam-me, sigam-me. Jesus, na terceira aparição dele aqui, segundo relata o texto do Evangelho de João, aparece aos discípulos depois da Páscoa. E Jesus está dizendo a eles, para mim e para você também nessa noite: joga do outro lado, joga a rede do outro lado, tenta mais uma vez. Eu não sei se você percebe que tem menos a ver com pesca, sabe, do que a gente imagina, tem mais a ver com essa pergunta mesmo. E aí você continua acreditando que obedecer a minha voz é o que dará sentido e norte para a sua vida? Você continua acreditando nisso? Então, a minha fala nesse domingo, para você, para mim, é: continuemos a acreditar. Acreditar. Mesmo que você tenha decidido voltar onde a vida parou antes de você se encontrar com Jesus, sabe? Lá no seu mar de Tiberíades, lá no seu mar da Galileia. Mesmo que você pense assim: foi bom, foi bacana, eu vivi experiências legais, eu tive uma história, eu tive uma instrução nessa experiência com Jesus. Mesmo que você tenha chegado nesse lugar existencial dizendo: teve uma época que eu confiava em Jesus, hoje eu não consigo mais. Eu queria dizer para você nessa noite: renove essa confiança em Jesus. Renove essa confiança em Jesus. Há muito sentido na vida quando a gente renova a nossa confiança em Jesus. Os nossos dilemas não serão todos resolvidos, as nossas perguntas não serão sempre respondidas. Nós teremos que passar por alguns diagnósticos difíceis, sim, mas de algum jeito a gente vai viver algumas experiências, como esses discípulos viveram, na verdade, que é justamente olhar para os nossos amigos e dizer assim: não precisa nem perguntar quem é, porque é o Senhor, Ele está aqui, Ele está falando conosco, Ele veio nos ajudar, Ele veio nos alimentar, sabe? Pois então, certeza que Ele está aqui nessa noite, certeza que Ele está aonde você estará, onde você estiver. Essa é a certeza. No mar de Tiberíades, no dia difícil, na noite onde tudo dá errado, na hora que você for surpreendido e que na sua valentia você descobrir que tem muito mais coisa que você não controla, tem muitas variantes, sabe, mais variantes do que você imagina, olha para a praia, meu irmão e minha irmã, né? Ouve o que Jesus está dizendo e joga a rede do outro lado. Joga a rede do outro lado.
Mal não vai fazer, eu posso te garantir. É possível que você descubra que o Senhor está ali. O Senhor está ali para te abençoar, para te ajudar, porque Ele sempre está onde nós estamos. Que você continue, então, dando ouvidos a essa voz que se apresenta de forma gentil, de forma solidária, essa voz que nos coloca de pé e que fala lá no fundo da nossa alma que nós podemos continuar, que nós podemos florescer novamente, que nós podemos renovar os nossos sonhos, que nós podemos continuar e reassumir a nossa jornada, porque essa voz, ela está sempre nos acompanhando e modificando a nossa história. Amém? Que Deus nos abençoe, porque é essa voz e essa presença do Jesus ressurreto que dá sentido à nossa jornada. Eu quero te convidar a cantar como uma declaração de fé, como uma oração, essa próxima música, que diz justamente aquilo que diz o apóstolo Paulo. Eu descobri que tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso, porque essa força do Jesus ressurreto é o que me faz levantar e continuar e renovar as minhas esperanças. E eu aprendi, o apóstolo Paulo diz isso dentro de uma prisão, na carta aos Filipenses, a passar por coisas ruins e por coisas boas, mas independentemente da circunstância, eu aprendi que tudo posso, eu tudo posso, porque é Ele que me fortalece. Amém?